Sejam todos bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui nessa tarefa de levar um pouquinho de aprendizado à luz do Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, no capítulo 9, a desigualdade sociais, os itens número 811 e 812. Então, que a paz possa estar presente, nos nossos corações, nos nossos lares, que essa paz possa envolver a todos, deixando os corações propensos ao amor, ao perdão, que todos possam sentir nesse momento, nesse recolhimento em seus lares, que todos possam mentalizar Jesus, os benfeitores, a nos envolver, que todo esse carinho, essa compaixão divina, possa nos inspirar, agir no caminho do bem, no caminho da caridade. Principalmente nesses momentos que estamos vivenciando na atualidade, onde precisamos mais do que nunca, colocar em prática os ensinamentos de Jesus, a paciência, a tolerância, o perdão, a compaixão, enfim, a caridade. Que nós possamos banir dos nossos corações tudo aquilo que nos arrasta ainda para o orgulho, a vaidade, o egoísmo. E a doutrina, ela vem muito amorosamente a dar respostas à nossa conduta, ao nosso autoconhecimento, a necessidade que nós temos dessa transformação diária no convívio, com os nossos irmãos de caminhada. Então, que toda essa fonte divina de inspiração possa nos trazer essa reflexão, que nós possamos, cada vez mais nos fortalecer, nos equilibrarmos. Porque na atualidade, com essa condição na qual estamos vivendo hoje, com esse distanciamento social, nós temos que aprender a nos reinventar, a nos tornarmos melhores, modificar os nossos comportamentos, em todos os sentidos, para melhor conviver conosco mesmos, com as nossas inquietações, com as nossas adversidades, com os nossos temores, com os nossos familiares. Então, todos nós estamos passando por esse aprendizado. É por isso sempre que precisamos estar próximo a Jesus, que Ele possa nos guiar, que Ele possa nos conduzir em todas as situações, na nossa rotina, no nosso cotidiano, que nós possamos aplicar os ensinamentos de Jesus, e os ensinamentos também que a doutrina vem a nos esclarecer sobre várias condições que temos que vivenciar para o nosso aprendizado. Porque nós temos que florescer onde Deus nos plantou. E hoje estamos aqui, cada um vivenciando a condição necessária para o aprendizado, para o seu crescimento. E assim vamos evoluindo. E também vamos auxiliando e vamos dando força, fé e coragem também para aqueles que estão próximos de nós. Esse é o nosso, vamos dizer assim, a nossa tarefa básica enquanto espíritos,
porque somos espíritos e caminhamos. Caminhamos e compartilhamos em sociedade, em família, no convívio, para que um com o outro, né, aprenda a desenvolver habilidades, desenvolver o amor em todos os âmbitos da nossa existência. Então, fortalecidos, né, por esses ensinamentos, vamos agora, pedindo licença, né, para começar a reflexão do tema de hoje, que fala justamente sobre isso, né, sobre a condição também de desigualdade, né, desigualdade na questão financeira e na questão social, né, no bem-estar social. É como que a espiritualidade vem nos esclarecer sobre esses temas. Então vamos lá. Vamos iniciar então o nosso tema, a nossa reflexão, né, do nosso aprendizado hoje. Então, na questão número 811, Kardec pergunta para a espiritualidade: a igualdade absoluta das riquezas é possível e alguma vez já existiu na humanidade? Né? E a espiritualidade responde: não, ela não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Então aqui, né, a espiritualidade, ela é bem, né, bem categórica na resposta, ela é bem enfática, né, nos sinalizando que a diversidade, né, de caracteres que são responsáveis pelas desigualdades, né, que existem entre as riquezas. Que são essas diversidades de faculdades? Aqui é a condição evolutiva do adiantamento de que cada um de nós temos, desenvolvido já como aquisição de conhecimento, de talentos, de dons e de habilidades para lidar com, aqui no caso, né, com a questão financeira. Então, sabemos que cada um está no seu estágio evolutivo, né? Cada espírito vivencia um estágio evolutivo de acordo com as experiências e o aprendizado que já vem acumulando, né, no decorrer das existências. Então, cada um ele tem esse conjunto de habilidades para lidar com as situações. E aqui no caso a gente está falando, né, da habilidade de lidar com as riquezas, né? Por isso que existem as diferenças, porque cada qual tem a habilidade de lidar com esse recurso, né? Então nós vivemos aqui, né, nesse mundo e cada qual ele está, alguns, né, mais desenvolvidos e outros menos desenvolvidos, né, nessa questão. E se a gente parar e pensar, se as riquezas fossem distribuídas igualmente, né, tem os mais habilidosos que possuem mais faculdades e mais dons e mais talentos de lidar com essa riqueza. Então, logo eles fariam esse dinheiro render muito mais, né? E esse dinheiro ia se multiplicar. E aqueles que não têm essas habilidades, né, que são menos laboriosos, que são mais acomodados, né, eles provavelmente iriam perder essa quantia, né, ou iriam gastar, ou iriam aplicar de forma equivocada e acabariam perdendo esse recurso, né, esse dinheiro. Então a gente vê, né, que isso nunca foi possível na humanidade, isso nunca aconteceu. Existem essas diferenças, né, sociais na parte, né, do recurso financeiro, porque cada qual também ele está numa condição. Muitos vêm com essa condição de ter muito recurso nas mãos, para fazer também esse dinheiro chegar de forma a praticar a caridade na mão também daqueles que necessitam. E também para servir de exemplo para aqueles
né, que almejam alcançar uma condição aqui no plano material, os recursos necessários para a nossa subsistência, né, eles também servem de inspiração para aqueles que estão ali batalhando, estão aprendendo também a como lidar com essa condição. Então, de novo, né, nós vamos ter que florescer onde Deus nos plantou, na condição que nós temos, né? Aqueles que não possuem essas habilidades, eles têm a condição de estudar, de buscar o conhecimento também, para adquirir habilidades, para saber usar melhor, de forma mais educada, essa condição financeira. E mesmo assim ainda vai existir as diferenças, né? Devido a essa diversidade de faculdades que cada espírito possui. E ele ainda continua perguntando, né, na questão A, 811A. Todavia, alguns homens creem, está aí o remédio de todos os males da sociedade. Né? O que pensais a respeito? Kardec está perguntando, né? Que os homens, eles acham que todos os males da humanidade, ele existe em decorrência dessas diferenças, né, de recurso na mão de alguns, né? E ele pergunta, o que a espiritualidade pensa sobre isso? E eles vão responder. Eles são sistemáticos ou ambicionam por inveja. Não compreende que a igualdade que eles sonham seria logo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, né, que é uma praga social, e não procurei quimeras. Então aqui a gente não tem que lutar para essa equiparação das riquezas, né? É que aqueles que sonham com isso, eles têm a inveja daqueles que possuem o recurso financeiro, né? E eles querem resolver o problema de forma equivocada, porque a solução do problema não estaria aí em repartir por igual a riqueza para todos iguais, e sim combater a nossa principal praga social, que é o egoísmo. Porque aquele que possui o recurso financeiro na mão e ele é imbuído de bons sentimentos, né, de sentimentos cristãos, que ele consegue enxergar o próximo, ele usa aquele montante, né, aquele recurso financeiro que cabe na mão dele, para desenvolver muitas áreas na nossa sociedade, gerando empregos, gerando tecnologia que vai abranger uma quantidade de pessoas, fomentando pesquisas, estudos e descobertas científicas que vão contribuir com a humanidade, né? E também aqueles que podem, né, auxiliar e compartilhar com esse recurso financeiro aqueles menos necessitados, né, aqueles que carecem ainda dessa ajuda material. E a gente vê que a humanidade ela já conquistou também grande avanço, porque nessa condição atual que nós estamos vivendo, né, dessa pandemia, nós estamos notando e também está sendo muito falado sobre essa ajuda, né, que grupos financeiros, instituições financeiras, empresários, grupos de empresa, grupos de instituições financeiras, né, até pessoas físicas também, além das jurídicas, elas estão promovendo muito esse auxílio ao próximo, através de doação de alimento, de cesta básica, através de doação de medicamento, de insumos hospitalares, de equipamentos hospitalares, doando dinheiro para a pesquisa. Então, se não tivesse esse volume grande de dinheiro na mão de alguns, né, não seria possível também fomentar todo esse tipo de avanço, esse tipo de auxílio. Então, essas diferenças, elas são necessárias para que as pessoas também possam aprender umas com as outras, né? Fazer bom uso desse recurso financeiro. Isso é de suma importância, né? Fazer esse compartilhamento, né? Porque a caridade, ela
ela nos convida a olhar com compaixão para aquele que passa pela dificuldade, para aquele que passa por necessidade. E na atualidade nós estamos vendo muito isso, essa demonstração, né, dessa fraternidade, dessa caridade. Então a gente percebe que o mundo também ele está evoluindo de forma a alcançar, né, um patamar diferenciado. E tudo isso que acontece assim né, no mundo, que abrange o mundo inteiro, ele vem para trazer grandes aprendizados e um avanço também na humanidade. Então esse é um momento também que nós estamos sentindo, né, que isso está se fortalecendo, né, que as coisas também, né, elas estão caminhando, né, de uma forma a vivenciarmos um pouco mais essa fraternidade. E na questão número 812, agora a gente falou a 811, ela fala sobre essa igualdade absoluta das riquezas. E na 812, né, eles vêm questionar sobre o bem-estar. Então Kardec está perguntando, né, para a espiritualidade: se a igualdade das riquezas não é possível, ocorre o mesmo com o bem-estar? Então aqui já é a pergunta já está sendo direcionada para o bem-estar. Esse bem-estar aí individual a gente vai poder entender, e coletivo também, né? Então que o bem-estar ele é relativo, nós vamos entender. Então eles respondem: não, mas o bem-estar é relativo. E seria possível a cada um dia, se todos se entendessem bem. Então aqui ele está respondendo, né? Se esse bem-estar ele é possível, né? Já que a igualdade das riquezas não é. Se o bem-estar ele é possível, e ele se ocorre o mesmo do que com essa desigualdade da riqueza. E eles respondem não, né? Não. Mas a gente tem que entender o seguinte aqui, né? O bem-estar, primeiro, né? O bem-estar, ele é relativo. E esse bem-estar relativo, ele é possível. Aqui nós estamos falando do bem-estar individual, né? Ele é possível, mas ele é relativo. Ele é uma conquista individual de cada um. À medida de que cada um desenvolve, né, suas aptidões, né, os seus talentos, os seus dons, né, ele vai conquistando um contentamento em fazer coisas, né? Ele vai tendo habilidades, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai tendo mais habilidades, e ele vai aplicar esses dons, esses talentos, de forma a fazer as coisas, né, com dedicação, com amor. Não vai fazer por obrigação, não vai fazer porque tem que fazer, porque é obrigado a fazer. Então, ele vai desenvolver uma atividade de forma leve, de forma feliz e tranquila, e essa tarefa, ela vai ter muito mais produtividade, né? Quando a gente desenvolve uma tarefa onde a gente tem habilidade, a gente gosta do que está fazendo, essa tarefa ela se torna mais produtiva, né? E como que a gente vai desenvolvendo isso, né? Então, através das reencarnações, né, o espírito ele vai conquistando essas habilidades individuais, e elas são diferentes em cada um de nós. Tem algumas pessoas que têm mais habilidade com a matemática, tem uns que têm mais habilidade com a ciência médica, tem uns que têm mais habilidade em dar aulas, tem uns que têm habilidade em mexer com marcenaria, né, com madeira, tem alguns que têm habilidade em tocar piano.
Então, cada espírito ele vai desenvolvendo as suas habilidades através das existências e ele vai tendo, né, ao passar ao longo das existências, várias habilidades. Então, são coisas que ele faz com destreza, né, com facilidade, e ele acaba se dedicando e fazendo aquilo de forma muito leve, muito amorosa, e aquilo acaba sendo uma tarefa bem desenvolvida, né? Então, aí seria um bem-estar individual de cada um, né? Onde a gente pudesse fazer os trabalhos, né, com esse gosto, com esse desejo, né? Sem sermos assim obrigados a fazer coisas sem esse desejo, né? Essa habilidade, essa vontade. Porque muita gente reclama das coisas que faz, né? Tem pessoas que nunca estão satisfeitas com nada, né? Então, habilidades também são coisas que a gente pode desenvolver. Nós podemos aprender a trabalhar naquela tarefa, né? Com amor, com respeito, com dedicação, fazendo bom uso do tempo, né? Porque todo trabalho ele é meritório. Todo trabalho é meritório, nós temos que desenvolver os trabalhos de forma assertiva e reconhecendo, tendo até gratidão, né, por aquele trabalho no qual fomos ofertados. Como já foi dito, muitas vezes nós temos que florescer onde Deus nos plantou. Porque muitas vezes também não teremos a oportunidade de trabalhar com coisas nas quais, né, um gosta mais de uma coisa, outros gostam mais de outra, mas temos que honrar o nosso trabalho com dignidade, de forma leal, de forma assertiva, florescendo realmente, desenvolvendo onde nós fomos chamados para aquela tarefa, né? Então, esse bem-estar, ele é relativo, mas ele é possível, né? Então, nós temos também que ter um autoconhecimento, né? Nos conhecermos, nos apercebermos, identificarmos em nós, né? Tudo aquilo que nós precisamos transformar e modificar para que a gente possa também desenvolver essas tarefas, né? Pautados nos caracteres, né, dos homens de bens, para não prejudicar ninguém, para não tirar vantagem de nenhuma situação. E temos também, né, eles falam aqui, né, se cada um exercesse, né, e tivesse esse bem-estar relativo, né, um dia todos poderiam se entender, né? O que a gente pode entender por isso, né? Então, vamos pensar o seguinte, né? Nenhum trabalho ficaria por fazer, porque cada um ia desenvolver aquilo que tem habilidade, né? E nenhum trabalho na humanidade ficaria por fazer. Todos desempenhariam, né, com alegria suas atividades e fariam bem feito suas tarefas, né? E nós estamos também aqui, né, trabalhando para entender que o bem-estar ele não é só individual, né? Vem agora a nossa parte da moral cristã. O bem-estar ele não é só nosso, só o nosso bem-estar individual é que conta, né? Que o bem-estar real e verdadeiro ele envolve também a coletividade. Vamos entender o que é isso. Quando nós aprendermos, né, que o verdadeiro amor, o que é o verdadeiro amor, né, nós seremos menos egoístas. E como que eu vou estar bem, né? Como que eu posso me sentir bem, feliz, se o meu próximo não está bem, se ele sofre, se ele chora, né, em relação às dificuldades e às dores que ele passa? Então, é esse o nosso aprendizado também. Buscando esse nosso bem-estar relativo, a gente também vai entendendo que o outro também precisa ser feliz. Porque nós devemos sempre fazer para o outro o que a gente gostaria que fosse feito para nós.
né? Como que nós vamos estar bem, né, no nosso bem-estar, se o nosso irmão de jornada não está, se ele passa pela dificuldade? Então, esse é o nosso aprendizado e é o nosso compartilhamento, né, enquanto cristãos, na tarefa do amor, da fraternidade, da união. Então, é nesse momento, né, que o nosso egoísmo ele é aplacado, né, a gente consegue tirar o egoísmo, a gente para de olhar tanto para o nosso ego e a gente olha para o próximo e a gente desenvolve o amor. E essa felicidade, né, quando a gente consegue doar esse amor para o próximo, essa felicidade contagia. Isso também gera um bem-estar em quem pratica aquela ação amorosa. Então, essa felicidade, o bem-estar, ele vai contagiando. Né? A humanidade ela vai sendo contagiada por atos de humanidade, né? De amor ao próximo, de caridade, de compartilhamento. A gente está vivenciando, nós estamos vivenciando isso, né, na atualidade. Então, esse bem-estar ele será conquistado pouco a pouco, né? À medida que todos praticarem a lei de justiça, a lei de amor, a lei de caridade. Então, o bem-estar ele vai ocorrendo de conformidade com a evolução de cada um, né? Cada qual com a sua aptidão diferente, né? Cada um já tem a sua aptidão despertada, mas esse bem-estar ele vai sendo amplificado à medida que cada um vai evoluindo de forma individual, a coletividade ela vai sendo beneficiada. Então isso é a maturidade espiritual. E o homem primitivo, né, lá atrás, ele era desprovido dos conhecimentos das leis de Deus, né, dessa lei do amor. O homem ignorante, ele era dado ao egoísmo e ele queria só o bem-estar de si mesmo. Ele não se incomodava com o sofrimento do próximo. Mas nós estamos aqui, não somos mais primitivos, já alcançamos um pouquinho de conhecimento, estamos buscando, através dos ensinamentos de Jesus, colocar em prática, colocar em ação todo esse movimento amoroso, seja numa pequena tarefa ou numa tarefa grande, cada qual, no seu momento. E a nossa tarefa amorosa, ela começa no nosso lar. Parece estranho, parece pequeno, mas é muito grandioso iniciar essa tarefa, do bem-estar coletivo no nosso lar, na nossa família, para que a gente possa fazer esse exercício num grupo pequeno, expandir, para o universo, até nas nossas vibrações, nos nossos pensamentos fraternais, de desejo, de saúde, de paz, de compreensão, de equilíbrio, para todas essas questões que a humanidade atravessa hoje. Então, que esses 2 itens, do Livro dos Espíritos possam nos fazer refletir, na questão, da desigualdade das riquezas e nesse bem-estar, individual e coletivo, como que nós possamos aplicar, os ensinamentos de hoje no nosso dia a dia. Eu sou da comunidade espírita Caminheiros do Amor e estamos nessa tarefa, enquanto não estamos na casa de forma presencial, sentimos muita falta do nosso ambiente real, enquanto não podemos estar por lá, vamos desenvolvendo essa atividade para que a gente não fique
né, afastado dos ensinamentos, da doutrina espírita. Então, desejo a todos boas reflexões, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.